Olá, pessoal. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso ciclo de aulas gravadas. E a nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a dilatação térmica dos corpos. Então, é importante relembrar que o fluxo de calor, ele sempre vai ocorrer do corpo quente para o corpo mais frio através de energia. E como também que temperatura e calor são dois conceitos distintos, porém totalmente relacionados. O fluxo de calor, ele consegue gerar uma elevação de temperatura, como também que a elevação de temperatura consegue gerar o fluxo de calor. Então é importante que vocês tenham consigo a definição de que para ocorrer transporte de calor de alguma forma, para ocorrer fluxo de calor, tem de ter diferença de temperatura. Se não existir diferença de temperatura, é impossível o fluxo de calor. Então, a dilatação térmica é o nome que se dá ao crescimento do corpo com a elevação da temperatura. Então, você aqueceu o corpo, ele expandiu suas dimensões, é dilatação térmica. Você resfriou o corpo, ele diminuiu suas dimensões, é contração térmica. Então, você tem que praticamente todos os corpos, ou eles se dilatam ou eles se contraem com aumento ou redução da temperatura. Então, você tem que, geralmente, ocorre de forma direta. Aumentou a temperatura, aumenta as dimensões. Diminui a temperatura, diminui as dimensões. Só que tem alguns casos anômalos, que como nós vamos ver mais para frente. Então, o quanto um corpo se contrai ou se dilata, ao ser colocada determinada variação em temperatura, ele vai depender do material que o corpo é feito e do estado físico que o corpo está. Então, a mesma variação de temperatura, por exemplo, ela é possível que você tenha uma mudança de ocupação de volume de um determinado metal e você tem que ela não vai fazer nenhum efeito em uma cerâmica, como uma panela de barro, por exemplo. Então, a dilatação, ela vai depender do estado que o corpo está, porque quando ele está no estado sólido, partículas mais agregadas e mais difícil de espalhar, quando ele está no gasoso, partículas espaçadas e que sofre facilmente expansão. Como também ele vai conseguir, digamos assim, a depender do material que é feito, ser mais ou menos dilatável. Então, a dilatação térmica, ela é relacionada à variação da temperatura, e você tem que, quando você variou, o calor, devido ao calor, você consegue variar a temperatura, e essa variação da temperatura pode gerar dilatações ou contrações térmicas, que no sólido vai ocorrer de três modos diferentes: linear, superficial e volumétrica. Então, olha, se você olha, por exemplo, os trilhos em uma estrada de ferro, você vai ver que tem espaço entre eles. Como também você tem que os fios de telefone ou de luz, quando eles são expostos ao sol, eles variando a temperatura, consequentemente, eles têm uma mudança de comprimento. Então, você passa, tem dias que os fios estão bem baixos, tem outros dias mais frios, os fios estão bem esticados. Então, o fenômeno físico que explica essa mudança de comprimento é a dilatação térmica. Então, o primeiro tipo de dilatação, a dilatação do tipo linear. Você tem que a dilatação do tipo linear, ela vai ocorrer somente em uma dimensão, somente no comprimento. Então, a dilatação linear, geralmente, ela vai ocorrer em fios. Fios, por quê? Fio é um corpo, vamos dizer, praticamente unidimensional, porque a sua espessura e largura são muito pequenos em relação ao seu comprimento. Então, a dilatação linear do fio, ela vai depender da substância do que o fio é feito, da variação em temperatura que ele sofreu para fazer aquele fenômeno e do comprimento. Quanto maior o fio, maior vai ser sua dilatação, não proporcionalmente, mas quantitativamente. Então, para você calcular quanto ele variou aqui ao ser aquecido, olha, você tem um corpo onde há uma temperatura inicial, você teve um incremento de temperatura, aumentou essa temperatura. Você vê que o fio aumentou o tamanho, passando a ter um comprimento L final aqui.
Então, você tem que a variação do comprimento desse fio é igual ao comprimento inicial que ele tinha antes do aquecimento, que é esse carinha aqui, vezes o coeficiente de dilatação linear, representado por essa letra, vezes quanto ele variou na temperatura. Então, depende do tamanho inicial do fio, depende de quanto variou a temperatura e depende do que ele é feito. O coeficiente de dilatação linear de um corpo, ele depende do que o corpo é constituído. Por exemplo, todos os corpos que forem feitos com material base, o ferro, possuem o mesmo coeficiente de dilatação linear. Então, o coeficiente de dilatação linear é como se fosse o CPF do material, uma característica do material, que só aquele material tem aquele. Você pode ter próximos, mas não aquele. Então, ΔL ali é a variação do comprimento. O que é uma variação do comprimento? O tamanho que ele tem no final, menos o que ele tinha no inicial. Então, esse coeficiente de dilatação linear, que eu já meio que defini a vocês, ele tem como característica aí, grau Celsius a menos 1. Então, grau Celsius elevado a menos 1, você viu, significa coeficiente de dilatação. Então, a depender do corpo, você pode ter linear, superficial, volumétrico, mas o linear é sempre o base. E ΔT é a variação de temperatura. Então, olha, alguns coeficientes de dilatação linear, todos aqui, eles estão na mesma base de 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, do chumbo é 29 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. O do zinco é 26 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, olha, quanto maior, digamos assim, for o coeficiente de dilatação linear, mais fácil ele vai se contrair, mais fácil ele vai se dilatar. Então, por exemplo, o diamante, ele é o elemento dessa tabela aí mais difícil de dilatar, porque ele possui o menor coeficiente de dilatação. Então, olha, o concreto, ele é mais difícil do que o diamante. O chumbo, então aqui, olha. Então, por exemplo, por isso que geralmente você tem aqui, olha, as construções são feitas de quê? Concreto com aço, porque eles têm coeficiente de dilatação muito próximos. Então, você consegue criar peças que não sofram grandes rupturas devido à variação da temperatura por causa disso. Por isso lá, que o concreto é sempre utilizado com aço, por exemplo. Poderia ser utilizado com ouro, mas deixaria muito caro aí a construção de vocês. Então, foi dilatação em uma dimensão, é o que nós chamamos de dilatação linear. O segundo tipo de dilatação é a dilatação superficial. Então, a dilatação superficial é a mesma coisa da linear, porém, ela ocorre em duas dimensões. Professor, o que é um corpo de duas dimensões? Uma placa, uma chapa por exemplo, daquelas de fritar hambúrguer, algo que você não tenha uma altura tão relacionada em relação digamos assim, as outras duas dimensões do corpo. Por exemplo, uma moeda grande, você pode considerá-la como um corpo bidimensional. Nesse caso, aí você tinha uma moeda fria, que ela passava diretamente aqui nesse suporte, o comprimento dela. Ao ser aquecida, você tem que ela já não passa mais, ela aumentou o seu tamanho. Quando ela aumentou o tamanho, com isso você tem que ela teve uma dilatação, um aumento, faz com que ela não consiga mais passar. Ah, professor, então essa moeda vai ficar desse tamanho para cima? Não. Se for uma dilatação que ocorra sem deformar o corpo, sem tentá-lo mudar de fase, por exemplo, quando ela resfriar, ela vai estar assim da mesma forma. Então, a dilatação ocorre com o aumento da temperatura, quando resfria, ele contrai. Se você não quebrou nenhuma ligação química do corpo, não elevou demais a temperatura ao ponto de iniciar uma mudança de fase, esse corpo aí vai ter as mesmas dimensões e as mesmas características de antes. Ah, professor, por que eu não vejo? O coeficiente de dilatação da moeda é muito pequeno.
como também as dimensões da moeda são pequenas, não são praticamente desprezíveis em relação a, digamos assim, a não ter variado a temperatura. Então, olha, a variação da área nada mais é do que um ΔS, que vocês vão ter uma fórmula praticamente igual à da linear. Então, a variação da temperatura, ela é determinante para a mudança do corpo, o tamanho inicial do corpo, a área inicial, e também o coeficiente de dilatação. Agora nós usamos não mais o coeficiente de dilatação linear, mas o coeficiente de dilatação superficial, que eu já deixo bem claro a vocês, é facinho, é 2 vezes o linear. Professor, por que tem que multiplicar por 2? Porque agora você está falando em 2 dimensões. Então, olha, a fórmula fica ΔS é igual a beta, que é esse B, assim, que é essa perninha puxada, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes SI, vezes ΔT. Ah, professor, então eu vou ter uma tabela para coeficiente de dilatação superficial também? Não. O coeficiente de dilatação superficial é igual a 2 vezes o linear do mesmo material. Então, só existe uma tabela para o coeficiente de dilatação linear. Tanto o superficial quanto o volumétrico, vocês vão sempre calcular, caso não seja dado diretamente na questão. Então, por exemplo, uma lâmina bimetálica, formada por 2 materiais, latão e invar. Você, quando aquece, por exemplo, aqui você tem que a dilatação na face aqui do latão ela é maior, então ela contrai desse jeito. Ah, professor, para que serve uma lâmina bimetálica? Para você ligar, para você, por exemplo, disparar um sistema quando é aquecido. Dilatou, ele para de tocar lá em cima, abre o sistema dispara. Ou desliga um sistema. É a função de uma lâmina bimetálica. Então, a dilatação vai afetar todas as dimensões de um corpo. Então, olha, se você tem uma dilatação aqui dessa forma, por exemplo, vai dilatar aqui por esse lado e também por dentro. Então, a tendência natural do corpo é que as partículas sempre se afastem. Sabendo disso, nós vimos que a grande maioria dos corpos, eles possuem 3 dimensões. Por isso que é mais difícil a gente definir corpos em 1 e em 2 dimensões, porque a maioria é em 3. Altura, comprimento e espessura. Então, da mesma forma que ocorre uma dilatação linear, uma dilatação superficial, você tem que ocorrer uma dilatação no volume de um corpo, de um modo geral. Então, é da mesma forma. A variação volumétrica, ela é uma variação da dimensão, que ela vai depender da dimensão inicial do corpo, da variação da temperatura e do que o corpo é feito. Como nós já vimos, 2 fórmulas dessa é do mesmo jeito essa. ΔV, variação de volume. Lambda é o coeficiente de dilatação volumétrico, volume inicial, variação de temperatura. O coeficiente de dilatação volumétrico, ele é igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, professor, vou ter uma tabela com dilatação volumétrica? Não. Sempre que a gente estiver falando de um corpo no estado sólido, ele é igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, por isso que é importante, por exemplo, numa construção, você deixar espaço entre 2 casas. É natural que ocorra, digamos assim, a dilatação, e tem a dilatação, você tem que, ela pode gerar uma quebra da casa lá do vizinho. Então, sabendo disso, aquelas foram as dilatações dos sólidos. Então, vamos falar agora um pouquinho da dilatação dos líquidos. O líquido, ele só vai ter variação em 3, a dilatação volumétrica, porque é uma característica do líquido, ele não tem forma própria, ele tem o volume do recipiente que ele ocupa. Então, ele sempre vai se adaptar à forma, digamos assim, do recipiente. Para você aquecer qualquer líquido, ele tem de estar dentro de um recipiente. Então, para calcular a variação de volume do líquido, você tem que levar em conta a dilatação volumétrica do recipiente que o contém. Sabendo disso, quando você vê um líquido transbordar, é o que nós chamamos de dilatação aparente.
Então, você tem um vasilhame cheio, um vasilhame metálico, nesse caso, que você aqueceu ele. Ao aquecer, ele se dilatou, teve o volume ocupado por o líquido e, com isso, derramou, extravasou parte do líquido. Então, você tem que a variação de volume do líquido é igual à variação de volume aparente mais a dilatação do recipiente. Então, professor, isso é correto a dizer? O líquido cresce tanto assim? O líquido, ele dilata-se muito mais fácil do que o sólido. Então, o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, ele é sempre muito maior. Então, você tem que, toda vez, teve um vasilhame cheio, botou para aquecer, ele extravasa. Por quê? O líquido possui uma dilatação real que é muito maior do que o recipiente. Então, para calcular a dilatação do líquido, vai ser quanto ele derramou, mais quanto o recipiente cresceu. Assim como nos dois estados anteriores, os gases também sofrem dilatação. E eles ainda ocorrem uma dilatação muito mais fácil e uma compressão muito mais fácil do que os líquidos. Por quê? Porque ele não tem volume próprio. Além dele de ocupar toda a forma do vasilhame, ele ocupa todo o volume do vasilhame, porque é uma característica do gás a dilatação e a compressão muito fácil. Então, você tem que, por exemplo, um balão de gás, ele é o mais fácil, você quer que o balão suba, você aquece, liga lá o maçarico, você quer que ele desça, você resfria. Então, também ocorre a dilatação nos gases. No Classroom de vocês tem uma atividade a qual deve ser feita. Eu continuo de modo síncrono a partir de agora. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.